Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Me chamo Matheus Aníbal e gostaria de compartilhar com vocês como o inglês mudou a minha vida. Quando eu era jovem, adolescente, eu gostava muito de assistir séries, ouvir músicas em inglês. Mas o inglês, ele nunca foi tipo a minha paixão em querer realmente aprender. Mas tudo mudou quando eu tinha por volta de 12 anos. O inglês sempre fez parte da minha vida, desde quando eu era criança. Então eu sabia alguns vocabulários aleatórios, mas nada que me fizesse gostar da língua. Então, quando eu tinha por volta de 12 anos, eu comecei a assistir Todo Mundo Odeia o Chris em inglês. E quando eu vi eles falando, aquilo me motivou demais. Eu pensei comigo, nossa, eu realmente quero falar como eles, com a mesma entonação, do jeito. Então eu fui fazendo vários métodos, entendeu? Por minha conta mesmo, porque eu não tinha condição na época de pagar um curso de inglês, porque na época era bastante caro. Então, eu decidi aprender sozinho, com o meu jeito, com os meus métodos, e foi fluindo. E quando eu dei por conta, eu já estava falando inglês, já estava entendendo, e o inglês mudou a minha vida, sim, da água para o vinho. Por quê? Não só como profissional, mas também como pessoa, tá? Eu não sei por quê, mas o inglês ele te muda, ele abre portas na sua vida, ele te deixa mais, assim, não inteligente, mas o inglês ele desenvolve o seu cérebro para poder pegar mais coisas com mais facilidade. Pelo menos comigo foi assim que eu percebi. Então, abriu portas na minha vida. Eu vou contar para vocês porque eu aprendi inglês, então eu ficava pensando assim: nossa, por que que eu aprendi? Eu não tenho curso, eu não tenho uma faculdade e eu praticamente aprendi inglês sozinho, claro, é, e à toa, mas não vai acontecer nada, porque eu não tenho um curso, não tenho um diploma, então se eu for entrar em algum lugar para trabalhar, eles não vão aceitar porque eu não tenho escrito no papel. Mas uma oportunidade surgiu aqui na minha cidade e, e quando eu fui fazer a entrevista, eu já havia falado que eu não tinha curso nem nada, então eles falaram assim, não tem problema, estamos precisando com urgência, você pode vir aqui e vamos ver o que vai dar. Então eu peguei e fui, cheguei lá, fiz o teste de nivelamento, passei, tudo ok. E a entrevista começou em português, uma coisinha básica em português e depois já veio para o inglês. E quando eu comecei a falar inglês, eu assim acredito, eu até vi no rosto do entrevistador que ele ficou tipo, nossa, como assim você fala inglês muito bem? E eu comecei a falar não rápido, mas eu comecei a falar normal, entendeu? Com o meu sotaque americano, então eu comecei a falar como vocês vê, né, os americanos falando no dia a dia, nos filmes e séries, não aquela coisa pausada, pensada, sabe? Porque eu fui treinando muito para poder chegar nesse nivelamento de speaking, tá? Não tô ainda 100%, buscando aperfeiçoamento a cada dia mais, mas hoje eu consigo me comunicar com todo mundo em inglês, é, em vários tópicos, então eu não me perco, eu consigo ali manusear uma conversa tranquila, e fazendo isso, eu falei assim, tá bom, eu vou começar a trabalhar aqui, passei, comecei a trabalhar, e falei assim, eu preciso passar o que eu aprendi do jeito que eu aprendi para outras pessoas também. Eu não acho justo só eu e outras pessoas ali ralando para poder falar inglês e leva 5, 10, vários anos para poder falar, sendo que não funciona assim. O inglês você consegue adquirir ele em pouco tempo se você se esforçar e fazer da maneira certa. Então aí eu pensei, ok, eu vou fazer o meu método para poder ensinar outras pessoas e vou começar a dar aula particular. Não vendo curso, não tenho curso, mas eu falei assim, então eu vou passar o que eu sei para outras pessoas com o meu método. Então eu comecei a dar aula particular, então as portas foram se abrindo. Deus abriu essa porta para mim também de dar aula particular. E uma vez aqui na empresa onde eu trabalho também, eu não necessito do inglês aqui nela, mas uma vez veio vários maquinários novos para cá e veio um indiano
que ele era engenheiro, então teve que, né, apresentar a máquina pra gente, teve que falar como funciona, tudo, quando der errado, então você tem que fazer isso e aquilo. E eu fui a pessoa que conduziu esse indiano aqui. Apesar do sotaque dele ser um pouco difícil de entender, mas eu consegui conduzir tranquilamente. E ele também achou o meu sotaque difícil de entender, porque, como eu disse, o meu sotaque ele é mais pro lado norte-americano, entendeu? Então a gente meio que às vezes tinha que. Can you repeat it, please? Pode repetir, por favor? Então foi muito legal essa experiência. E com o passar do tempo, aí eu fui vendo que o inglês, ele é a língua que você entende o mundo, mas não é só isso, ele abre oportunidades para você, entendeu? E eu percebi que nem tudo é no papel, tudo é na prática também, pelo conhecimento que você tem. O papel, ele confirma o que você sabe, mas se você não tem o papel e você quer buscar aquilo, independente, né, se você não tem condição ou as portas se fecharam para você, você entendeu? Você pode falar inglês ou outra língua que você esteja estudando, mas o inglês ele abriu assim portas e foi como um leque, uma visão para mim, entendeu? Que a gente é capaz de muito mais, de abraçar o mundo com o inglês, porque o inglês ele conecta o mundo inteiro e isso é muito legal. E quando você sabe que você tem essa ferramenta na sua mão, uma coisa é certa, tudo aquilo que você for fazer, não importa, seja profissional, material, espiritual, o inglês ele pode englobar tudo, porque é ele que conecta o mundo, entendeu? Se você for falar com uma pessoa estrangeira, seja, você vai para o Egito, você não fala a língua lá do Egito, mas você tem o inglês, e lá eles também têm o inglês. Você pode ir para a Arábia Saudita, você não sabe falar a língua de lá, mas o inglês conecta você com eles, conecta com todo mundo. Então, os maiores empreendedores do mundo, as maiores empresas do mundo, tudo é voltado para o inglês, mesmo não sendo a língua nativa deles. O inglês vai conectar, vai abrir portas para você. Então, eu sugiro que vocês façam isso, estudem, não desistam. Se vocês acham que está difícil, deixe aqui nos comentários para mim se você está estudando, qual você acha que é o seu nivelamento, o que você precisa para melhorar, tá bom? Eu também vou deixar o meu e-mail aqui nos comentários, se alguém quiser entrar em contato comigo, tá? Para poder estudar particularmente comigo, os métodos que eu estudei, não engloba nada de regras, porque não, assim não funciona o aprendizado do inglês. E pode deixar aqui, entra em contato comigo e a gente conversa. E com certeza o seu nivelamento de inglês vai subir, seu speaking também vai subir. É isso, pessoal. Então, mais uma vez aqui para finalizar, que nesse ano de 2026 vocês só não possam adquirir coisas novas, vocabulários aleatórios, mas que vocês consigam atingir uma fluência ao falar, desde o básico até o fluente. Vamos fazer assim? Deixa aqui nos comentários. Eu vou fazer de tudo para melhorar o meu inglês nesse ano de 2026. Vamos ver quantas pessoas estão dispostas a realmente a lutar, porque inglês não é fácil, vou dizer, não é fácil. Então, se você está querendo que as portas se abrem na sua vida, o seu conhecimento se expande, você tem uma visão diferente do mundo em que vivemos, hoje é o dia certo para vocês aprender inglês, tá? Então não desistam e fica aqui o meu agradecimento a vocês que assistiram o vídeo. Deixe o seu like, compartilhe o meu canal. Esse canal que eu também ensino inglês, vocês podem ver os meus shorts, tem vários vídeos ensinando inglês. E eu vou fazer desse canal vários tópicos, não só ensinar inglês, mas também buscar trazer coisas diferentes para vocês. Deixa aqui nos comentários também se vocês querem que eu grave um vídeo totalmente em inglês, contando a minha trajetória de vida, alguma coisa assim do tipo, que eu vou trazer esse vídeo para vocês, tá bom? Então, thank you all so much. See you guys in the next video. Bye bye.